Fernanda, você é casada com o escritor e roteirista Alexandre Machado, com quem teve 2 filhas, Cecília e Estela, e também tem 2 filhos adotivos, Catarina e John. Atriz, escritora, roteirista. Que matemática você faz no dia a dia para dar conta de tudo isso? Tem que ter um staff aí, né? Olha, o meu staff é pequeno. Eu, por exemplo, eu tenho um assistente que é virtual. Eu não trabalho nunca com ninguém fisicamente que me dá agonia. Gente que chega com entourage, com assistentes, com secretárias, com gente que veste. Eu sou muito discreta. Agora, a bem da verdade, como eu me viro de forma exausta. Hoje eu estava vendo Glee com as gêmeas e pensei isso. Eu falei para elas, tudo cansado. Tá dançando assim, com essa leveza, cantando, tá tudo cansado. Você nasceu em Niterói, fincou os pés em São Paulo, né? Rio você passou direto, né? O Rio não gostou de mim. Eu tinha que ter baixado no Rio numa época mais bossa nova, entendeu? Mais uma boemia, mais sofisticada. A parte em que eu frequentei o Rio me frequentou, era o underground carioca, que era uma 80, coisa... isso? 80, que é uma coisa muito local, muito localizada e muito restrita. No mais, as pessoas sempre me acharam muito feia, muito indigesta. Essas fronteiras, elas não existem mais, isso é bobagem. Mas eu vim para São Paulo há 21 anos e fui tão bem recebida e meu trabalho cresceu e eu fui fazer faculdade, eu aprendi tanto. Porque em São Paulo todo mundo tem um primo dark, né? Um tio gay. Em São Paulo as coisas, não sei, acontecem de forma mais misturadas. Então eu me senti muito atendida e muito acolhida em São Paulo. E os meus filhos nasceram aqui. Eu tenho alma de paulista, sem sombra de dúvida. Eu ouvi você dizer uma vez que sente muito por ter nascido brasileira. Por quê? O Brasil, enquanto nação, ele é decepcionante, continuamente decepcionante. Eu nasci em 1970, de lá para cá eu tive poucos momentos em que eu posso dizer, em que nós não estivéssemos sendo humilhados. Quando eu falo que eu não gostaria de nascer brasileira, eu não gostaria de viver numa nação em que a repetição de certos fatores são recorrentes e que as coisas não mudam e que, sinceramente, que pena, eu com 4 filhos, 2 pequenos, 2 adolescentes, eu acho que não vai mudar. Me frustra essa teoria de que nós somos também o país da alegria, do carnaval, e que nós somos alegres e que tudo acaba em pizza. Eu acho que tem que doer muito. A gente tem que ficar um bom tempo refletindo e com dor para poder ter um avanço, para poder ter um crescimento. Eu tenho horror da maioridade, da diminuição da maioridade penal. Isso que eu ia te perguntar, você é a favor? Eu sou contra. Eu dei 5 anos de aula de oficina voluntária na FEBEM, voluntária, que eu nunca falei sobre isso, não é um assunto que eu queira simpatias, e eu vi mudança de meninas, mudança porque foram olhadas, atendidas, não por mim, mas por pessoas que estavam ali comprometidas. Se você, como diz Fernando Meirelles, uma das coisas mais honestas que eu já ouvi, se você fosse criado e nascido no meio de uma favela, de uma comunidade pobre, que você seja sacaneado o tempo inteiro, que você não tem direito social nenhum, que você quer ter as coisas porque você sabe aquilo que você não tem, porque é assim que é a vida. Você acha o quê? Que o crime não é razoável se a nossa pátria rouba? Como que se ensina honestidade para um país sem exemplo? Eu acho que devia ter nas escolas e em qualquer lugar, nas associações, nos clubes, oficinas que fossem debatidas a questão da honestidade. Não é um quesito humano você ser honesto ou não, é uma nação ser honesta ou não. Nós temos que ser educados a respeito disso. E hoje você divide seu tempo entre São Paulo e Miami, você tem eu tenho, curiosamente. Vamos, diga-se de passagem, porque eu não sou uma pessoa solar. Mas isso também é uma das necessidades que foi uma decisão da minha vida familiar, né? Obviamente, se você vive num país em que você precisa ter carro blindado, você vive num país que está numa guerra. E quem não percebe isso está sendo hipócrita. E aí você tem um lugar que você pode comprar um apartamento, que é 1/5 de qualquer apartamento no Rio ou em São Paulo, e você pode andar com os vidros abertos e suas crianças podem andar no meio da rua, poxa, que pena, hein? Bem classe média, bem cafona. Miami consegue ser bem irritante pra mim. Fernanda, você é uma figura polêmica. Tatuagens, piercing, cabelo cada hora de uma cor. Você muda muito seu visual. Como que você lida com a crítica? Já doeu muito ser criticada, tanto fisicamente quanto profissionalmente. Já doeu muito a incompreensão. E já doeu a ponto de eu realmente questionar gravemente se havia necessidade ou não de ser uma pessoa pública. Nesse sentido, dessa exposição
tão opinativa daquele que me assiste ou de que tem acesso aos meus livros ou aos meus programas de televisão. Eu nunca fiz nada pensando em ficar famosa. Eu nunca quis ser celebridade. E tudo isso se deu porque um público olhou e gostou, mas também porque muita gente não gostou. E eu realmente ainda não acho que isso seja uma coisa que eu queira lidar. Por exemplo, eu não admito gratuitamente que elas venham julgar minha roupa, meu cabelo, que eu fiz plástica, em mídias como o Instagram. Eu deixo bem claro, você não entra na minha casa, que eu não lhe convidei, mas lhe permiti a entrada e venha me agredir. Eu não tenho casco para ser famosa. Nunca fiz esforço para ficar mais famosa do que sou ou tentar alcançar um público maior. Eu acho que a minoria ela é uma coisa muito grande. Eu atuo muito para a minoria, que é uma minoria que quer ser livre, que quer expressar aquilo que pensa e vestir aquilo que quer e amar da maneira que quiser, com o sexo que quiser, contanto que haja respeito. Mas eu não admito desrespeito. Agora vamos falar de música. Estou Assim, em parceria com a Marina. Vocês duas escreveram juntas a quatro mãos. Estou Assim e Cici na Sua. Com a Marina eu pude estar próxima e não sou uma pessoa que tem ouvido musical e não sei tocar nenhum instrumento e tal, e poder vê-la conduzindo as palavras para a melodia é uma coisa linda de se ver. A palavra, principalmente a palavra portuguesa, né? A palavra portuguesa, ela é música. Cabe às interpretações musicais e eu fico orgulhosa de algumas músicas terem sido feitas com versos meus. Para a TV Globo, até hoje, só roteiros. Você não tem nenhum projeto de apresentar ou atuar de alguma forma em alguma de suas séries? Eu já tive e já fiz participação em programas meus, mas nós chegamos à conclusão que a Globo ela tem o canal aberto tem um público muito grande e para uma pessoa como eu que realmente, por menos que eu me ache coach ou alguém elitista, pelo contrário, eu me considero aquilo que sou mesmo, uma suburbana bocuda. Mas eu provoco por demais e eu não abro concessão. Então, essa medida ela é muito delicada. E tanto para me proteger quanto para proteger a emissora. Entendemos que não seja um instante. Talvez venha a ser. Entretanto, eu acho que realmente o meu segmento ele é muito específico. E acho que, inclusive, ele está cada vez mais se encaminhando para um público que me parece ser da internet. O que nesse momento, eu gostaria de voltar a fazer era voltar a entrevistar. Entrevistei mais de 100 pessoas e, em sua maioria, as pessoas que eu nunca pensei que nem sequer conheceria. Quanto mais estaria entrevistando. É muito emocionante você estar diante de alguém que você faz parte da sua vida e que você sempre admirou e elas ficarem à vontade diante de você. E você saber que elas estão ali porque elas quiseram ir. Isso é um orgulho muito grande para mim. E eu gosto muito de entrevistar. Mas eu gostaria de entrevistar também qualquer tipo de pessoa, sabe? Ou seja, as pessoas, no geral, elas me interessam. Você posou para Playboy em 2009. Como foi essa experiência e você posaria novamente? Tinha tido gripe suína, estava seca. Gripe suína você teve? Tive. Essas coisas eu tenho, né? E eu fiz uma coisa que foi muito consciente. Eu queria informar que uma mulher de 30, no caso de 40, né, 39, 40 anos, era uma mulher erótica, bonita. Eu queria, de novo, voltar a ver algo que eu não via, que era mulheres comprando a revista do Playboy, ou seja, que saísse de um certo padrão estético nacional que não me representa. Então, houve uma decisão política ali, de estética também, mas a nudez sempre vai fazer parte da minha vida. Eu tenho certeza que eu vou ficar nua por motivos políticos ou artísticos para sempre. E vai ter, obviamente, as suas diferentes interpretações, no sentido de que o corpo não é mais o mesmo. Eu não tenho mais o mesmo corpo que tinha há 6 anos. Projetos futuros, o que você pode contar de novidade pra gente? Um novo livro de poesia, provavelmente a ser lançado esse ano, tomara. Voltar para a televisão atuando como comediante num texto meu para o GNT, meu e de Alexandre. Eu sempre vou me considerar apenas uma escritora, mas se tiver que sapatear para contar uma história, eu tentarei aprender sapateado. Tomara não venha com essa intenção, porque eu sou muito desrítmica e também não posso cantar porque sou desafinada, mas no mais eu vou tentar de tudo.